aqui uma melhora da equipe em relação ao primeiro. Acho que o empate seria um resultado mais justo. O Avaí não merecia sair de campo hoje com um resultado negativo pelo que a gente viu, pelo que o time produziu, principalmente no segundo tempo. Eu concordo. Eu acho que foi um jogo, se você for pesar, bem igual. Melhoramos no segundo tempo, tiramos alguns espaços que nós estávamos deixando para o Grêmio trabalhar, principalmente ali pelo nosso lado esquerdo, direito do Grêmio, que estava tendo espaço muito grande. Encaixamos melhor a nossa marcação, a bola começou a sair um pouco melhor trabalhada, tá? Nós perdemos marcação com a entrada do Morizo, mas acabei tendo uma saída de bola melhor. Nós sabíamos o risco que a gente cometeu. Eu fiquei marcando praticamente só com o Pedro, né? Mas perdendo o jogo, você tinha que arriscar algumas coisas. Acho que o time se personalizou melhor, os jogadores que entraram acabaram entrando bem, Luanzinho entrou bem, Jones entrou bem. Então, acho que pelo que foi o jogo, acho que o empate ficou um resultado bastante justo. Geninho, eu queria que você falasse sobre a atuação do Luanzinho, como você citou, o Luan entrou e mais uma vez ele acrescentou bastante, se já não estaria na hora de repente dele ganhar uma titularidade? Não, depende da necessidade. O Luan é um garoto muito novo, nós temos várias opções, você vê. O Mosqueira foi contratado para ser um titular e não está sendo. Nós temos o Luanderson ainda que não dei chance, tá? O Luan tem entrado bem. Às vezes, alguns jogos que ele tem começado, ele não tem começado bem. Ele ainda entra com muita volúpia, ele entra querendo fazer tudo, né? E ele tem algumas funções a cumprir e às vezes ele esquece disso e quer joga mais meio como um jogador peladeiro. Hoje ele entrou fazendo exatamente aquilo que nós pedimos. Ele veio ajudar o Pedro na marcação e saindo pelo aquele lado esquerdo, foi bem. Ele tem nos ajudado. Eu acho que isso é importante no grupo, né? A sequência de uma titularidade depende. Ele começa a entrar bem num jogo, começa a entrar bem no outro. Daqui a pouco ele começa e faz um jogo inteiro bom. De repente ele se fixa, né? Mas é importante você ter jogadores que têm entrado e que têm colaborado com o time. Geninho, boa noite. Boa noite. Avaí cobrou hoje 11 escanteios e o gol saiu na sobra aí do 11º escanteio. É possível ter um melhor aproveitamento aí desse fundamento? Onde é que pode melhorar? Não, acho que tem que melhorar o aproveitamento, né? A gente trabalha demais isso, treina demais isso. Mas já desde o ano passado, na Série B, o nosso time tem tido um aproveitamento muito pouco de bola parada, não só de escanteio, falta lateral. Um time, não era o caso de hoje, mas nós já tivemos o ano passado, e até talvez em alguns jogos do Campeonato Regional, nós tivemos um time escalado dentro de campo com 4, 5 jogadores acima de 1,85 m e não fizemos gol, né? A gente procura trabalhar, procura tentar acertar posicionamento, tentar fazer alguma variação de batida, mas por enquanto o aproveitamento não está sendo. Por exemplo, hoje nós perdemos 3 escanteios seguidos com 3 saídas do goleiro. Eu tive que avisar para alguém fazer o bloqueio do goleiro, não preciso eu avisar. É só alguém ir lá e parar na frente do goleiro, o goleiro para de sair do gol, né? Mas a gente tem que corrigir algumas coisas para ter uma efetividade um pouco melhor. A única coisa que a gente pode fazer é continuar trabalhando, continuar acertando o posicionamento, continuar massificando, né? Porque a tendência natural é que com esse aproveitamento que nós estamos tendo em cima do adversário e como você disse, 11 escanteios, né? Você teria que pelo menos fazer um golzinho na bola, sem ela precisar espirrada, uma bola para dentro da área. Vamos continuar trabalhando, uma hora essa bola começa a entrar. Eu falo porque se eu for desenterrar, né, um cadáver que está lá atrás, em 2014, o nosso time tinha um aproveitamento de bola parada excepcional, né? O Marquinho batendo, eu tinha 2 zagueiros e um volante com aproveitamento. 3 jogadores fizeram, se eu não me engano, acho que 15 gols daquele ano na bola parada. Isso ajudou bastante. Então a bola parada ajuda, a gente tem que trabalhar. Nós temos bons batedores, nós temos bons cabeceadores, né? Vamos continuar trabalhando. E sobre essa questão de treinamento, a gente que acompanha aqui o dia a dia, né? A gente tem visto, principalmente nas cobranças de falta, depois que o Marquinhos parou, principalmente, se o Pedro Castro não é o teu melhor cobrador hoje, é um dos melhores, que é o que mais teve e tem um aproveitamento muito bom. E naquele último lance,
Gente, até imaginando, eu até citei isso, ó, quem treina dali mais é o Pedro Castro. E a gente viu você sinalizando para o Pedro bater. Quem bateu foi o Moritz. E eu confesso que durante esse período que eu estou acompanhando o teu trabalho aqui, eu não vi uma cobrança tão veemente como você saiu dali para cima do Pedro Castro. Como é que foi aquilo? Eu saí em cima do Pedro Castro e do Moritz. Eu acho muito natural. Treina muito mais o Pedro do que o Moritz. O Moritz treina muito pouco a falta. Quase não treina. O Pedro treina, GG treina, Igor treina, Alex treina. A primeira batida tudo bem, uma falta um pouco mais longa, boa para a perna esquerda. O Moritz tentou até, bateu bem. A segunda cabia uma jogada pelo lado, uma bola alçada no Marquinho ou uma batida direta para o Pedro. E eu pedi para o Pedro, bate você. O Pedro disse que pediu para o Moritz bater. Só que o Moritz se antecipou. Eu acho que ali houve uma atitude que não foi uma atitude profissional correta do Moritz. Ele pensou mais nele que na equipe. Ele deve ter pensado, eu faço um gol agora, eu viro herói. E não é assim que um jogador tem que pensar. Ele tem que pensar no grupo. Eu estava com o feeling de fazer o gol. Eu achava que eu ia fazer o gol. Veio uma ordem do banco para um jogador bater, essa ordem tem que ser cumprida. Porque jogador comigo que não cumpre ordem, daqui a pouco não entra nem para jogar. Fica fora até do banco. Não gostei da atitude do Moritz de não ter deixado o Pedro bater. E cobrei do Pedro uma atitude de personalidade maior. A partir do momento que vem uma ordem do banco para ele bater, ele tem que falar, o homem lá mandou eu bater, sou eu que vou bater. Se imponha em cima do companheiro. Você já bateu uma, agora eu vou bater eu. Então houve uma cobrança realmente em cima dos dois. Juninho, eu queria que você falasse da situação em que você entrou com 3 zagueiros e os motivos que te levaram depois a voltar novamente para o esquema com 2 zagueiros. O que tu percebeu do Grêmio? Não, eu tinha que me arriscar total. Eu sabia que de repente eu podia tomar o segundo, o terceiro, mesmo porque o Grêmio tinha colocado 2 jogadores que estavam sendo poupados no banco, ele colocou para jogar. Ele colocou o André e colocou o Everton, que é hoje o melhor jogador do elenco do Grêmio, né? Um jogador cotadíssimo para a seleção. Eu sabia que eu me arriscava muito, mas eu estava perdendo o jogo. Eu tinha que pôr volume. Como eu não tinha, o Brizuela morreu, né? Pediu para sair, abafou. A ideia de repente era o Jones de um lado, abrir o Brizuela do outro. Eu acabei fazendo isso com o João, né? Foi o João para a esquerda, ficou o Jones pela direita, entrando para dentro os dois. O Getúlio já foi jogar centralizado, porque eu tinha que mudar alguma coisa para ter mais volume em cima do Grêmio, né? O Luanzinho entrou, o Pedro fixo e o Luanzinho ajudando com volume para sair, o próprio Moritz com bastante liberdade para jogar na frente. Eu tinha que ir para cima do Grêmio, não tinha outra opção. Eu sabia que eu me arriscava muito. O Grêmio, quando pegava a bola e saía tocando com velocidade, você pode ver que depois disso eles tiveram 2 ou 3 chances de bola no fundo, bola cruzada que passaram ali rapidinho na frente do meu gol. Eu sabia que eu me arriscava, mas eu tinha que fazer. Eu optei pelo Koundé porque ele já havia reclamado que ele estava um pouco tonto, estava um pouco zonzo, né? E porque o Marquinhos me dá uma bola aérea também, uma segurança aérea bastante forte. Não que o Koundé não seja bom na bola aérea, mas o Marquinhos, uma estatura maior, e principalmente porque o Koundé tinha relatado um pouco antes que ele estava meio tonto, né? Talvez uma sequência muito forte no jogo, alguma coisa, não é nada grave, já estava bem depois. Mas a opção foi essa, eu tinha que escolher um zagueiro, eu optei por um e arriscamos, você tem que arriscar. Graças a Deus nós fizemos o gol, o empate não eles, porque nós corríamos o risco de repente tomar o segundo e terceiro gol. Juninho, sobre a tua opção pelo lateral Alex Silva em relação ao Yuri, se tu já pensas em contar com o Daniel Amorim para o jogo contra o Bahia domingo? A opção do Alex é que o Alex foi um jogador contratado para ser titular quando ele veio. Um jogador experiente, bem mais rodado que o Yuri. Quando ele se machucou, ele estava começando a entrar no seu melhor momento, ele não chegou bem e ele estava entrando no seu melhor momento. E eu acho que de repente merecia a chance de jogar, eu acho que ele até aproveitou muito bem a chance. O Yuri é um jogador que eu uso dos dois lados, estou satisfeitíssimo com o Yuri me dá um apoio maravilhoso, tá? E eu fico feliz de ver que hoje eu tenho 2 laterais brigando bem ali, né? E com o Yuri até a chance de jogar de repente pelo outro lado.
Em relação ao aproveitamento do Daniel, vamos ver como o Daniel responde esses 2 dias que nós temos agora de treinamento. Ele é liberado do departamento médico para começar uma transição, não um treino com o grupo. Uma transição. Ele já começou, acho que isso, se eu não me engano, hoje. Né? Ele fez hoje. Deve fazer amanhã. Se ele passar bem por esses 2 dias de transição, de repente ele treina na sexta-feira. Se treinar bem na sexta-feira, vai para o jogo. Geninho, até falando também sobre esse sistema que você adotou para o jogo, principalmente no primeiro tempo, para os seus 3 zagueiros, dando uma olhada em alguns números do jogo, a gente observa aqui que o Grêmio, uma chance clara de jogo, uma grande chance, o Grêmio não teve na partida. Teve 2 finalizações dentro da área e de fora da área, somente 2, contra 6 do Avaí, por exemplo, ao longo do jogo. Isso mostra realmente, parece que deu certo, o time entendeu bem aquilo que você pediu. Fizeram bem. O 3-5-2 é um sistema bastante seguro e ele te deixa com opções de apoio. É claro que você demanda um pouquinho de treinamento em relação a isso. Você precisa, talvez mais do que os 3 zagueiros, porque a marcação dos 3 zagueiros é uma coisa que se encaixa mais rápido, você precisa muito do apoio dos laterais, da movimentação dos laterais. E nós demoramos um pouco para encaixar os nossos laterais. Demoramos um pouquinho para encaixar os nossos laterais. Você precisa de uma aproximação do meio entrando, porque os 2 atacantes eles começam aberto, depois fecham para abrir espaço. E quando eles abrem, quem tem que vir pelo meio são os meios. No caso, o João e um dos homens que estavam fazendo o volante. E nós não fizemos essa movimentação automática, nem poderia cobrar. Muito pouco tempo de treinamento. Mas é um esquema que funciona. Se você demandar um pouco de treinamento, funciona. Agora é um sistema realmente seguro. Você vê que um time como o Grêmio me incomodou muito pouco ofensivamente. Se você consegue jogar contra um time com o poderio do Grêmio e consegue marcar bem esse time, você pode de repente ter a perspectiva de num jogo que você precisa de marcação, repetir o esquema. Geninho, vocês têm essa questão ainda da definição do Daniel Amorim. Na semana você falou aí que as novas contratações, os atacantes, devem chegar para o jogo da semana do Bahia ou do CSA no máximo, né? Para a quarta rodada você já quer contar com esses jogadores. O torcedor tem perguntado, como é que está essa situação? Já tem alguma novidade nesse sentido ou mantém esse posicionamento que até o CSA, essa rodada, os jogadores já estão lá? Não, me parece que em relação ao Matheus, que é o jogador do Corinthians, as coisas estão praticamente definidas. Ele deve estar chegando, né? Vai ajudar, é um garoto, mas vai ajudar. É mais um que ajuda dentro da área, faz gols. Mas nós precisamos mais, como eu disse, o Matheus é um garoto, é jovem, nós precisamos de um mais experiente por dentro e mais um experiente por fora. A diretoria vem trabalhando, tentando. Não está fácil, porque esses jogadores... Agora você não fala mais só com o jogador, agora você fala com o jogador, com o clube, com o empresário, com o procurador, com o pai, com a mãe, até que todo mundo chegue num acordo para ver quanto vai. Mas nós estamos trabalhando, e é necessário que se trabalhe. Até nós tivemos uma reunião, é claro que essa semana a gente tem que definir se esses nomes que nós estamos trabalhando acabarem ainda empacando, nós vamos ter que procurar outra coisa. Porque nós precisamos desses jogadores o mais rápido possível. Você vê que hoje nós tivemos falta, né? Jogamos com o Brizuela, que eu acho que fez um bom jogo enquanto aguentou. O Getúlio não fez um bom jogo, ele vinha ainda de uma febre, de um resfriado. O Jones entrou, mas ficou nítido que o Jones ainda precisa de ritmo. Ele fazia uma jogada e abafava, arrancava e abafava. Então nós temos necessidade de jogador ali. Eu acho que se hoje nós tivéssemos 2 atacantes mais efetivos, nós poderíamos ter ganho o jogo. Naquela fase que nós dominamos o jogo, no segundo tempo, se eu tenho 2 jogadores mais efetivos, eu ganhava o jogo, e esses pontos fazem falta. Nós temos que atingir os nossos 45, 46, no mínimo. E de repente você não pode abrir mão de 2 pontos, né? Eu acho que... Mas estamos trabalhando, não vou falar que não estamos trabalhando, não. Estamos procurando, estamos tentando. Espero que, como eu disse para vocês, né? Talvez o Matheus, se estiver tudo bem, o Matheus chegue, se chegar pode ser inscrito, pode ser utilizado, e que para a próxima semana a gente bata martelo aí, pelo menos em mais um de lado e mais um de dentro.